Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Onde fica a casa do tesouro? O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, Malaquias capítulo 3, verso 10. Esse texto é um texto bem conhecido, um texto que já temos utilizado aqui em vários momentos dentro do contexto do nosso estudo durante essa semana, inclusive é o nosso texto principal da semana, que diz assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Uma das questões quando o assunto é dízimo ou a devolução dos dízimos é para onde esses dízimos devem ser canalizados. Existem algumas pessoas que, apesar de crerem no princípio do dízimo, entendem que eles é que são responsáveis por direcionar o valor correspondente ao dízimo para as situações que eles acham que são mais relevantes. Então usam para poder ajudar os pobres, os necessitados, para poder ajudar uma instituição ou outra coisa parecida. O que é que a Bíblia menciona a respeito do princípio do dízimo? Aqui em Malaquias, no capítulo 3, verso 10, é mencionado: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A gente precisa entender isso aqui. Quando fazemos um estudo a respeito de como era organizado o processo em que os dízimos eram trazidos para Israel, ainda no contexto de Israel, enquanto nação, é bem verdade, desde que o sistema de sacerdócio foi instituído em Israel, o Senhor Deus mencionou que eles não deveriam se dedicar a qualquer outro tipo de atividade, a não ser trabalhando exclusivamente para o trabalho dentro do santuário. E todos os israelitas deveriam trazer os seus dízimos até a casa do tesouro, que era um espaço em anexo na época do templo, dentro do contexto do próprio templo. Na época em que Israel peregrinava pelo deserto, e ainda era o santuário, aquela tenda sagrada que havia sido estabelecida, e que depois, quando eles entraram em Israel, ou quando tomaram a terra de Canaã, o santuário, num primeiro momento, esteve em Siló, e depois ele foi transportado para Jerusalém, até o momento em que o templo fosse estabelecido. Mesmo nesse tempo, em que o itinerário, ou que o templo era meio que itinerante, em que ele estava em determinado momento no lugar e depois em outro, os dízimos eram trazidos ao santuário e eram entregues ali para alguns dos levitas que eram responsáveis pelo processo de tesouraria. 3 vezes por ano, os israelitas eram chamados a vir até o santuário para as festividades, na Páscoa, na época do Pentecostes e, ao mesmo tempo, numa série de outras festividades que acabavam por ter lugar. E então eles traziam seus dízimos nessa altura, até a tesouraria, até a sala do tesouro, no contexto do templo ou do santuário, e depois esses recursos eles eram utilizados para manter a estrutura do próprio templo e, ao mesmo tempo, os levitas que estavam espalhados pelo país todo, depois eram visitados por um grupo de levitas responsáveis pelo processo, para levar esses recursos até eles, para que eles pudessem continuar desenvolvendo o seu trabalho de forma exclusiva dentro de Israel. Então, como membros da família de Deus, nós queremos entender e, ao mesmo tempo, pôr em prática a sua vontade no tocante a isso. A Igreja Adventista, o sétimo dia, quando foi estabelecida, durante um bom tempo, a Igreja esteve remando para tentar descobrir um meio para fazer com que ela pudesse crescer, para que ela pudesse alcançar o mundo, entendendo que a Igreja Adventista é a Igreja da Profecia, a Igreja remanescente, que tem uma mensagem relevante para pregar nesse tempo a toda a nação, tribo, língua e povo. E vários métodos foram utilizados pelos nossos pioneiros
para tentar fazer com que a igreja pudesse se manter. Até que, em determinado momento, enquanto oravam por esse assunto, pedindo iluminação, entre os nossos pioneiros, um estudo bem acurado da Bíblia levou-os à compreensão de que o assunto ligado aos dízimos, ele é bíblico. Existe um padrão estabelecido por Deus e que ele deveria ser colocado em marcha. Não é à toa que hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja que conseguiu desenvolver o maior processo de crescimento e, ao mesmo tempo, de organização no mundo. É a igreja que mais cresce hoje no mundo. Talvez exatamente pelo fato de que o princípio bíblico relacionado aos dízimos, ele foi estabelecido pela igreja ou foi tomado pela igreja como sendo um plano de Deus. Ellen White, inclusive, quando foi falar a respeito desse mesmo princípio, ela mencionou que o princípio de organização que foi usado pela igreja, bem como o princípio de dízimos e ofertas, foi estabelecido por aquele que não pode errar, pelo próprio Deus. Diante disso, nós podemos ter a plena certeza de que não apenas a nossa fidelidade no assunto dos dízimos e ofertas, mas ao mesmo tempo o colocar os dízimos e ofertas no lugar certo vai trazer para nós grandes bênçãos, sem sombra de dúvida. Tão importante quanto ser fiel, devolvendo a 10ª parte daquilo que recebemos, é também devolver no lugar certo, devolver para aqueles que foram designados pela igreja para poderem administrar esses mesmos recursos. Ah, pastor, mas tem alguns indivíduos que não administram bem. Ok, cada um será julgado de acordo com aquilo que fez ou deixou de fazer. Então, eu vou ser julgado pelo fato de ter sido fiel a Deus na devolução dos dízimos e ofertas do jeito certo, 10%, no lugar certo, na casa do tesouro, na igreja. E a igreja, dentro do contexto da igreja adventista, a tesouraria local envia esse valor para as associações que, por sua vez, administram esses mesmos recursos para fazer com que toda a estrutura da igreja ela possa funcionar. Diante disso, nós entendemos que, como igreja, estamos seguindo o princípio da Bíblia. Ah, mas e se as pessoas designadas para poder administrar esses recursos não fizerem bem? Bom, também serão chamados à responsabilidade diante de Deus. Cada um dentro da sua esfera de ação. Mas o que sabemos por parte da Bíblia é que o Senhor Deus nos chama a uma resposta positiva na fidelidade, na quantidade, 10%, e ao mesmo tempo da forma como esse valor será entregue ou será destinado. A destinação não vai ser feita por mim. A igreja é que vai usar esses recursos para que a obra do Senhor possa alcançar todos os lugares desse nosso planeta. Vamos orar pedindo a Deus para que nos ajude a sermos fiéis naquilo que nos compete e ao mesmo tempo a igreja para que tenha responsabilidade para estar administrando esses mesmos recursos? Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que tem planos para nós, inclusive no assunto dos dízimos e ofertas. Ajuda-nos a ser fiéis, tanto no percentual como também na forma como vamos entregar esses mesmos valores. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?